Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chega aqui então deixando seu joinha. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e por favor compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Se inscreva no nosso canal, por favor, ativa o sininho e compartilhe o nosso canal Clovis Man com todos os seus contatos, tá bom assim? Já deixou seu graça e paz, sua saudação, aquele desejo mais profundo de um dia abençoado? Escreva aí assim: eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos à palavra do Senhor agora. Nós estamos no livro do profeta Isaías, vamos fazer hoje o capítulo 30. Nós estamos lendo o texto inteiro, capítulo por capítulo, e destacando aqui algumas lições, alguns apontamentos para as nossas vidas. Vamos ler o texto e destacar aqui algumas lições para nós. Isaías, capítulo 30. O tema aqui colocado pela casa publicadora é Contra a Aliança com o Egito. É o título que colocaram aqui. Diz assim o capítulo 30. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecados sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, porém, de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul. Através da terra da aflição e angústia de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente volante levam a lombos de jumento as suas riquezas e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros. Há um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio. Por isso lhes chamei gabarola que nada faz. Vai, pois, escreve isso numa tabuinha, perante eles escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Olha o problema de fazer alianças com aqueles aparentemente poderosos. Por que povo rebelde é este? Filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões. Eles dizem aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis. Parece hoje em dia, com esses coachings aí, motivadores aí. Profetizai-nos ilusões, eles falam para os profetas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos faleis mais do Santo de Israel. Que texto, gente! Pelo que assim diz o Santo de Israel, visto que rejeitais esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso
vos estribais, portanto esta maldade vos será como brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente no momento. O Senhor o quebrará como se quebra um vaso do oleiro, despedaçando sem nada lhes poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. Que linguagem poética, sabe? Quando você quebra uma louça, que de repente um cantinho assim dá para você beber água ou pegar alguma coisa, os cacos não darão para fazer nada. Que mensagem! Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Vou repetir: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Antes dizeis, não sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, sim, ligeiros serão os vossos perseguidores. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um, pela ameaça de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixado como o mastro no cimo do monte, como o estandarte no outeiro. Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do seu clamor, e ouvindo-a te responderás. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: é este o caminho, andai por ele. E terás por contaminado a prata que recobre as imagens esculpidas e o ouro que reveste as suas imagens de fundição. Lançá-las-á para fora como coisa imunda, e cada um dirás: fora daqui. É um tempo de conversão aqui, de mudança de mentalidade. Fora daqui, para essas coisas que tem a ver com as imagens, com a idolatria. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a limpada com pá e forquilha. Em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de água, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele mesmo deu. Eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa. A alegria de coração como daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva, porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria. Quando ele a fere com a vara, cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der, será ao som de
tamboris e harpas, e combaterá vibrando golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Eis aqui o texto para nossa meditação. Texto fenomenal, linguagem muito clara, tanto de julgamento do Senhor, como da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor. Então, aqui nós temos um dos textos mais pastorais, mais confrontador deste livro. Deus anuncia a rebeldia, mas também revela a sua graça, a sua bondade surpreendente. É o que ele vai trazer nesse texto longo, mas muito claro para as nossas vidas. Isaías 30 tem como tema a rebeldia que rejeita a voz de Deus e a graça que ainda se manifesta, uma graça que chama ao arrependimento, ao retorno. Uma verdade central que nós podemos tirar do texto inteiro aqui é que Deus deseja guiar, corrigir e restaurar as nossas vidas, oferecendo para você e para mim salvação, descanso, conforto, restauração. Ele oferece para cada um de nós. O problema que nós temos aqui é o seguinte: o homem rejeita a direção de Deus e busca segurança em estratégias humanas, aqui no caso no Egito. Vai se fortalecer na proteção do Egito. É o problema que nós temos aqui nesse Isaías capítulo 30. O cenário aqui é muito claro. Judá está com medo da Assíria, que aparece no final, e decide buscar ajuda do Egito, que vai acontecer mais tarde, antes deles irem para a Babilônia. Um erro clássico aqui qual é? É confiar nos recursos humanos, é confiar nos músculos humanos, é ignorar a Deus, é agir por ansiedade. Deus começa então com um ai. Ai dos filhos rebeldes. Ele começa assim no versículo 1. Ai dos filhos rebeldes que executam planos que não procedem de mim. Fazem aliança sem a minha aprovação. É o que o versículo 1 está dizendo aqui para nós. Ou seja, rebeldia contra a vontade de Deus. Rebeldia e planos sem Deus. Olha só, sem a minha aprovação, que fala no final do versículo 1. Sem a minha aprovação faz planos, busca alianças, toma decisões sem que Deus tenha falado nada, sem consultar a Deus, sem buscar a direção de Deus. Final do versículo 2. Isso vai gerar o quê? Pecado sobre pecado. Final do versículo 1, pecado sobre pecado, erros sobre erros, acúmulo de erros, falsas expectativas. O Egito aqui, símbolo de segurança, se torna vergonha e frustração. É o que ele fala, vai se frustrar com o Egito, vai se envergonhar com o Egito. É o que ele diz aqui no versículo 1. A inutilidade da ajuda humana. A inutilidade da ajuda humana quando você não pensa em Deus, não busca a Deus. Isaías aqui descreve uma missão difícil, uma missão delicada. Atravessam o deserto, carregam riquezas, fazem sacrifícios, tudo isso para comprar a ajuda do Egito, para buscar ajuda, para comprar ajuda, que não resolve nada, que não resolve nada. O Egito é inutilidade, o Egito é socorro vão, é socorro inútil. Confiar no Egito sem Deus é inutilidade. Rejeição à palavra, é o que ele diz aqui. O povo não quer ouvir a Deus, é o que ele diz aqui no versículo 8. Vai, pois, e escreve numa tabuinha. Eles não querem ouvir a palavra. Vai e escreve. Não profetizeis mais para nós o que é reto, eles dizem para o Isaías, para os profetas. Falai-nos coisas agradáveis, ele está falando. Fala para nós coisas agradáveis. Eles querem aparência. Eles não querem confronto com a verdade, eles não querem correção, eles não querem saber disso. Eles rejeitam a palavra, eles rejeitam. Rejeitar a palavra vai abrir caminho para a rebeldia. Rejeitar a palavra vai abrir caminho para a desobediência. E as consequências? Quais são as consequências da desobediência?
Nós sabemos muito bem as consequências da desobediência. É podridão, é rachadura, é muro caído, é chamar o pequeno de grande, é começar a ver de modo invertido. Parece que o errado agora é certo. Tudo está em ruína, tudo está desabando. É o que Isaías traz aqui para nós. O caminho certo foi rejeitado, o caminho de Deus foi rejeitado. Eles não querem saber da palavra do Senhor. O verso-chave aqui é o seguinte: na conversão e no descanso, na conversão de vocês e no descanso está a vossa salvação. Deus oferece então para eles o que? Descanso. Deus oferece para eles o que? Confiança. Deus oferece para eles o que? Fiquem tranquilos na minha presença. Mas o povo responde: nós não queremos. Nós não queremos, eles dizem, nós não queremos, nós queremos palavras agradáveis aos nossos ouvidos. Nós não queremos. Eles correm, mas sem Deus. Eles correm de um lado para o outro, cavalos e mais cavalos, camelos e mais camelos, velocidade, esforços próprios. Só que sem Deus, do que vale o seu esforço? Sem Deus, do que adianta o seu esforço? Aí vem o medo, vem a derrota, vem a desarmonia, a dispersão, a falta de união, de unidade. Sem Deus tudo vira nada. E aí vem o versículo 18, quando Deus oferece a graça, quando Ele oferece a salvação. Um dos versículos mais lindos que nós temos aqui, né? O Senhor espera para ter misericórdia. No verso 18, o Senhor espera para ter misericórdia de vós. Mesmo diante da rebeldia, o que você vê aqui? Deus não desiste. Meu Deus do céu. Deus aguarda. Deus quer restaurar. Deus quer tratar. Deus quer trazer-nos de volta sempre. Deus quer te trazer de volta. Deus quer voltar a guiar esse povo. Quando o povo se volta para o Senhor, quando o povo quando o povo responde positivamente, Deus ensina, Deus pega pela mão, Deus traz em seus braços, Deus guia. Este é o caminho, ele diz aqui. Este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. Os ídolos serão rejeitados quando a gente diz sim a essa graça, quando a gente diz sim a essa palavra. Os ídolos são rejeitados, são esquecidos. Nem o ouro dos ídolos nos interessa mais. O ouro que para nós antigamente era tão valoroso perde o valor. Deus traz provisão, Deus traz abundância, Deus traz cura. Esse é o caminho, andai por ele, ele diz. Este é o caminho. Agora a vida floresce. A partir do versículo 21, a vida floresce novamente. É possível respirar melhor. Só basta um movimento, gente, em direção ao Senhor. Porque do contrário o juízo virá. Aí o texto diz: Deus se levanta contra a Síria a partir do versículo 27. Deus se levanta contra a Síria com poder, com justiça, com autoridade. Deus se levanta contra a Síria, o inimigo que parecia invencível agora, ele diz que vai ser derrotado. Deus vai derrotar com um só sopro. Ele vai ser derrotado com um só movimento de mãos. A Síria cairá. É como um filho ou uma filha que insiste em fazer tudo sozinho. Mesmo tendo um pai experiente ao lado, junto, esse filho erra, esse filho se machuca, esse filho se perde. Mesmo com o pai do lado, mas o pai continua ali, porque é pai, aí continua esperando, pronto para ajudar quando ele decidir ouvir. É só o filho decidir ouvir que o pai está pronto ali para ajudar. É assim que funciona aqui. Mesmo Deus indignado contra esse povo, ele está disposto a estender as mãos. Isaías 30, então, é extremamente atual. É extremamente para os nossos dias, é para agora. Ou seja, nem todo plano de Deus nem todo plano é guiado por Deus, nem todo plano é guiado por Deus. Fazer algo
que aparentemente é bom não quer dizer que é bom. Cuidado com o certo, que é desobediência. Cuidado com o certo, que é desobediência. A ansiedade leva a decisões erradas. Não se precipite. Não se precipite. A pressa substitui a dependência de Deus. Vou repetir. A pressa substitui a dependência de Deus. A palavra nem sempre é confortável. A palavra nem sempre ela te apoia, mas é necessária. Nem sempre é confortável, mas ela é necessária. Ouvir só o que agrada aos seus ouvidos é perigoso. É o que esse texto diz. Ouvir só o que te agrada é perigoso. Deus oferece descanso. Deus oferece salvação, não apenas boas palavras. Salvação envolve dependência de Deus, confiança em Deus. Descanse no Senhor. A graça de Deus está à disposição. A graça de Deus ainda te espera, ainda me espera. Mesmo após os erros, Deus chama a gente de volta. Sempre, pessoal. Deus chama a gente de volta. Deus chama você de volta. Eis o caminho, andai por ele. Eis o caminho. Você tem buscado a direção de Deus antes de agir? Você rejeita correções difíceis? Você rejeita? Você tem vivido na pressa? Ou você tem vivido no descanso chamado Cristo Jesus? Como nós temos vivido, a nossa vida. Hoje, o Senhor está falando conosco. Para de correr, descanse em mim. Para de correr, volte para mim. Para de correr, confie em mim. É o que esse texto diz claramente. Para de correr, dependa de mim. Talvez você tenha tomado decisões importantes sem Deus. Ainda é tempo. Ainda é tempo de você falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deus ainda está com as mãos estendidas. A graça está sobre a sua vida. A graça em Cristo Jesus está apontando para você. Isaías 30, portanto, aponta para um descanso. E a direção é Cristo Jesus. A direção é Cristo Jesus. Ele convida você para descansar nele, em Cristo. Ele guia você pelo caminho que é Cristo. Ele oferece graça que é Cristo. Ele restaura aqueles que se voltam para ele. Em Cristo há perdão para você e para mim. Em Cristo há direção. Em Cristo há caminho. Em Cristo há vida. Em Cristo há saída para você e para mim. A questão é como nós vamos responder a isso. Como nós vamos responder a esse Cristo que é o nosso descanso, a esse Cristo que é caminho, verdade e vida. Isaías 30 nos ensina o seguinte: planos sem Deus levam à frustração. A ajuda humana é sempre limitada. Rejeitar a palavra sempre vai trazer consequências negativas. O descanso é Cristo Jesus. O descanso é Cristo Jesus. Deus ainda espera para mostrar graça. Ele restaura quem se volta para ele. Ele restaura aquele que diz: não importa o quanto de sujeira ficou no seu caminho, o quanto você deixou de sujeira, ele sempre tem as mãos estendidas. Eis o caminho, andai por ele. Eis o caminho, andai nele. Esta é a palavra de hoje. O Senhor se mostra furioso, fala de tratamento, fala de ouvir a palavra dele, fala de mãos estendidas, fala de andar nele. Que eu e você estejamos atentos para isso. Que nós tomemos o devido cuidado para não confiarmos no Egito, nos braços fortes do mundo. Muito obrigado por sua presença aqui, por sua audiência aqui. Eu conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para que participem conosco também. Estamos conversados então. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que colaborem conosco financeiramente, as contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro. Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.